Olá, voltando a falar do povinho, ó, chinês, voltando para falar da China. E ao meu ver, nós damos continuidade aí na nossa matéria, na página 46 e 47. A meu ver, é dentro da história, né? Porque história e geografia andam lado a lado, como eu já falei para vocês. Então, dentro desse conteúdo, tem muito mais história do que geografia. Essas duas páginas aqui, o que vai realmente focar no conteúdo de geografia é o sistema econômico. Quando a gente chegar para esclarecer o sistema econômico atual da China, tá? Que é na página 47, vou mostrar aqui para vocês. Né? Tem até, usei aqui, zonas econômicas especiais, né? Que é o finalzinho da aula de hoje, tá? Essa é uma das partes mais importantes dentro da geografia, quando a gente começa a estudar a China, que vai explicar para você aí o sistema econômico da China, como ela foi formada, como ela funciona até os dias atuais. Só que é muito bacana que na página 46 e 47, a gente acaba vendo um pouco da história da China, da sua formação através dos seus governos, até chegar nos dias atuais, que vai falar para a gente sobre os sistemas econômicos, como se deu essa formação, ok? Então, para entender um pouquinho, lá na página 46, nós temos aí citando a Revolução da China, tá? Onde nós temos aí um grande governante, que é um dos mais falados quando vocês estudam história, creio eu, que é o Mao Tse Tung. Acho que todos já devem ter ouvido. Mas Mao Tse Tung, ele tem sua história formada lá dentro da China a partir de 1949, ok? Vamos voltar um pouco para entender como começou todo esse governo de Mao Tse Tung, que foi um dos principais líderes da China. Vamos lá. Então, na primeira fase, né, nós temos aí Manchu, que é a fase imperialista da China, né, quando, na época em que a China era liderada por imperadores, seu último imperador foi Puyi, isso mesmo, Puyi, é o P-U-Y-I, Puyi, tá? Eu quero até pedir perdão se caso eu venha pronunciar errado, né? Mas esses nomes são muito complicados. Mas é Puyi, P-U-Y-I, Puyi, o último imperador da China, ok? Após o sistema imperialista, nós tivemos o sistema nacionalista, tá? Foi um partido formado, um partido nacionalista, né? Formado, que tinha um nome, não era dado nome, era Partido Nacionalista, assim, nós, assim, abrasileirando, falando dessa formação, nós falamos que é Partido Nacionalista. Mas no livro de vocês tem o nome certinho dessa formação, desse sistema de governo. Era Kuomintang, ok? O Partido Nacionalista, o nome dentro da China era Kuomintang, tá? Na primeira parte, nós tivemos o Manchu, imperialista. Na segunda fase, nós tivemos o Kuomintang. Não se pronuncia o G, falei Kuomintang porque a escrita dele é Kuomintang, mas é Kuomintang, tá? Que é um sistema nacionalistas. Eles não querem o estrangeiro dentro do seu território. Eles derrubam e qualquer negociação que tenha o estrangeiro envolvido, né? Nós tivemos aí o exemplo de vários conflitos, né? Onde que esse partido Kuomintang, que era a luta deles principal,
era o nacionalismo. Eles não gostavam de interferências estrangeiras dentro do território. E já na terceira fase, o PCC, o Partido Comunista Chinês, ele tinha como seu líder o Mao Tse-tung, tá? Que ele queria aí, de uma maneira ou outra, ter esse sistema, essa idealização. O Mao Tse-tung tinha aí a idealização socialista, né? Tinha como apoio os soviéticos para poder derrubar o Kuomintang, que era um sistema nacionalista. Então, em ordem, na primeira fase nós tínhamos o Manchu, que era um sistema imperialista, que foi derrubado pelo sistema nacionalista, chamado de Kuomintang. E, por fim, o Kuomintang entrou assim em luta territorial, em luta que eu falo, não é guerra de sangue, não, luta de poder, tá? De sistema econômico, de partido de governo. O PCC, que é o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Esse Partido Comunista Chinês, ele foi ganhando cada dia mais força, tá? Ele foi principalmente ali ganhando força na área rural, juntando as suas forças com a população rural e cada dia tendo mais crescimento. Dentro do território já estávamos tendo uma guerra civil, ok? Para cada um impor o seu sistema, para ver qual sistema iria liderar dentro do território. Até que nós tivemos aí a invasão do Japão dentro do território, que foi no momento em que houve a paralisação, tá? Da guerra civil, dessa luta civil. Eles se uniram para poder derrotar um novo inimigo, que era o Japão, que estava tentando adentrar ao seu território, invadir o seu território. Então, houve momentaneamente uma união desses dois lados para poder derrotar o Japão, que estava invadindo a China naquele momento. Os Estados Unidos veio, apoiou, conseguiu retirar o Japão do território e a China volta a ter novamente aquela separação do sistema de idealização de governo, tá? Começa aí a segunda fase da luta entre o Kuomintang e o PCC. Mao Tse-tung, né, que eu não citei no crescimento do PCC, quando eu falei que eles lutavam, eles conseguiram aderir a população rural para suas causas. Mao Tse-tung também, ele começou a batalhar em cima dos jovens. Ele fez algumas cartilhas chamadas de livro vermelho, aonde explicava para a população, principalmente para a população jovem, a sua ideia, a sua idealização de governo. Eles começaram a entender qual era o governo que Mao Tse-tung estava propondo a eles, o governo socialista. E ele deixava bem claro que ele queria expulsar, né, essa força estrangeira. Ele não queria essa força estrangeira, que ele tinha medo de perder as riquezas. E dentro da China nós temos muitas riquezas, sim, tá? Uma imensa diversidade de riquezas, tanto de relevo quanto de vegetações, quanto de minerais. Tanto que nós temos como exemplo a Guerra do Ópio, né? Aonde que os ingleses queriam manipular os chineses para poder tomar conta do território. Seria muito interessante vocês darem uma lida sobre a Guerra do Ópio, que vai citar aí a China, né? Essa guerra que foi uma manipulação, eles drogaram, né, a população chinesa para tentar, né,
invadir o território chinês, ok? Mas é uma aula mais de história do que de geografia. Vamos lá, voltando. Aí, em 1949, 1º de outubro de 1949, nós tivemos aí a derrota de Kuomintang, né? O Partido Nacionalista, começando aí a Revolução Chinesa, né? A palavra revolução já mostra para vocês, né? A modificação de todo um sistema na China, ok? Mao Tse Tung começa aí a introduzir o sistema socialista, um socialista bem tradicional. Então, em 1976, Mao Tse Tung falece, começando o sistema reformista. Antes do falecimento de Mao Tse Tung, ele tinha um apoio soviético, tá? Ele trazia para a China a mesma idealização soviética. Ele lançou um plano, né, quinquenário, que ele lançava em determinado período várias ideias. E uma desses sistemas dele era a coletividade das terras, o desenvolvimento industrial, mas tudo manipulado não, é feio, né? Tudo ali coordenado pelo governo. Teve um momento que foi um momento grande salto para frente, aonde que ele pegava os camponeses, as pessoas que trabalhavam nos campos, né? Foram basicamente aí 20 mil famílias que realizaram esse processo de grande salto para frente, onde essas famílias do campo, essas famílias da área rural, elas eram levadas a trabalhar em siderúrgica. Na verdade, elas começaram a comandar as siderúrgicas que ali estavam se instalando, deixando de ser um sistema totalmente agrário, que era a China, né, voltado totalmente para a agrícola, e começou a abrir, né, o seu domínio, começou a abrir o seu território para a instalação das grandes indústrias. Então, esse salto para frente foi pegar essa população que era rural, dar ela liderança dentro de algumas siderúrgicas que estavam se instalando dentro do território. Quando Mao Tse Tung faleceu, em 1976, nós começamos aí a última fase, que é a fase que nós conhecemos até os dias atuais, tá? Que é a fase reformista da China. O que é a fase reformista, né? É essa fase em que a China ela passa para a gente, já demonstra que pode dar certo, onde há um sistema econômico socialista, tá? Porém, com a visão capitalista. Ela não é um socialista totalmente fechado, tá? Ela é aberta a negociações com outros governos, com outras nações, abre o seu território para empresas estrangeiras, tá? Ela dá trabalho à sua população e novas empresas. Isso ajuda muito no sistema econômico da China, principalmente para manter, né, toda aquela população e para dar emprego a quem necessita, ok? Então, assim, dentro desse sistema econômico da China, que é o socialismo comercial, ele qualifica esses profissionais, né? A mão de obra acaba sendo barato, porque é uma mão de obra abundante, tá? E ele acaba tendo aí grandes ganhos com esse sistema, tá? O socialismo de mercado,
que é o chamado socialismo de mercado hoje dentro da China, ele tem aí as suas características de estar recebendo essas indústrias, porém, ele coloca várias normas para elas se instalarem dentro da China. A principal é que o grande acionista daquela empresa vai ser o governo chinês, tá? As principais idealizações vão vir do governo chinês. O Estado, ele pode interferir em toda a organização daquela empresa que foi se instalada ali dentro da área econômica, tá? Dentro da China. Aquele mapa que eu mostrei para vocês logo no início, que eu falei que era muito importante dentro da geografia, é esse mapa da introdução das indústrias dentro do território. É ali que pode se instalar, naquela área, na zona especial econômica, que pode se instalar as empresas estrangeiras, né? Mas os ganhos eles são repartidos com o governo chinês. A interferência, ela vem toda a interferência dentro da indústria, né? E tudo que o governo chinês manda, eles precisam acatar. Então, toda a organização é do governo, tá? O governo é um acordo que é realizado antes dessas empresas se instalarem dentro da China. Então, esse socialismo de mercado tem esse ganho, o ganho capitalista, né, que é uma empresa igual a Nike. A Nike, ela é uma empresa americana, porém, ela tem aí a sua fábrica na China, tá? Ela produz na China, porque lá a mão de obra é muito mais em conta, tá? E ela consegue algumas matérias-primas também. Então, assim, a Nike é um desses sistemas, onde que nós temos uma organização ali da China, a sua indústria está instalada dentro do território chinês, porém é uma marca americana, é uma empresa americana, tá? É um dos exemplos. Se vocês quiserem pesquisar aí sobre a Nike dentro da China, seria muito legal, muito bacana para vocês poderem entender melhor como funciona esse socialismo de mercado, que é o sistema econômico atual da China. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com um pouquinho do histórico da China, como foi se formando o sistema social de mercado, socialista de mercado, que é o sistema da China hoje, até os dias atuais, e essa zona especial que vocês têm um mapinha no livro de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.